Oi, gente, vamos lá agora com o trovadorismo mesmo, saber o que é, não o contexto histórico, mas vamos entender o que era o trovadorismo. Trovadorismo vem de cantigas, tá? Trovadoresca, por isso trovadorismo. Uma coisa para a gente saber, nunca é o período que está que dá nome ao seu período. Sempre é um período que vem a posteriori, tá? Que dá nome ao período. Então, o pessoal via lá, não, tem o pessoal que cantava trovadores, são os trovadores, canções trovadorescas, vamos dar o nome de trovadorismo, tá? Então, por conta das cantigas trovadorescas, que eram composições poéticas, que eram acompanhadas sempre de um instrumento musical. Podia ser a viola, podia ser a lira, podia ser a harpa, a flauta, alaúde ou pandeiro, tá? Nesse período, as poesias eram sempre feitas com o instrumento musical. A gente vai ver mais para frente que é uma separação de música, de melodia e poesia, mas nesse período era sempre feito juntas, tá? Os trovadores eram quem compunham essas músicas, tá? Eles eram chamados trovadores e havia uma certa hierarquia entre eles. Então tinha os trovadores, poetas das cortes feudais, que eles compunham as canções. Esses não tinham problema, porque eles recebiam dos seus senhores, tá? Para compor essas músicas. Eles tinham as pessoas que pagavam eles como se fosse mensal, vai todo mês, é claro que não era mês, mas sempre eles tinham um salário por isso. Mas também tinha aqueles que saíam de castelo em castelo oferecendo as suas músicas, que eram jograis, os segréis, os menestréis, tá? Havia também as soldadeiras ou jogralescas, que eram as mulheres que dançavam e tocavam castanhola ou pandeiro e cantavam junto com esses trovadores, tá? Então, não era assim, eu vou lançar uma música e o pessoal vai comprar. Não, eles precisavam que alguém pagasse para eles. Então, quem estava já no castelo tinha uma vantagem sobre o outro, tá? Porque ele recebia. Os outros tinham que sair andando por aí para fazer o dinheiro, tá? Quando a gente fala do gênero, existiam dois gêneros: o lírico, que era amoroso, e o satírico, tá? Então, o gênero lírico e o gênero satírico. Dentro desse gênero, a gente tem o primeiro, que é o gênero lírico amoroso, que é a canção de amor, tá? A canção de amor era sempre assim, era um homem, tá? Na canção, o que é chamado cantiga de amor, para ser mais exato, cantiga de amor. Então era um homem que ele se dirigia a uma mulher que era da nobreza. Então espera aí, era o eu lírico masculino, tá? Se dirigia a uma mulher idealizada, tá? Da nobreza, tá bom? A poesia era feita para essa dama que ele chamava ou de minha dama ou minha senhor, porque lembra que não existia a palavra senhora nessa época, tá? Ele se colocava como um vassalo, como um servo, como um escravo dessa mulher, tá? O poeta, ele sofre por essa mulher, ele sofre um amor que ele prefere a morte que esse amor. E o ambiente, como tudo é assim, né, esse amor de segredo, às vezes ele fazia para mulher casada, tá? Mas era um amor bem segredo, tá? E o ambiente era a corte, porque o homem se colocava como vassalo e a mulher era idealizada, era uma dama, era perfeita, era bela, tá? E o ambiente ali era a corte. Eu vou ler uma aqui, tá? Que é de Bernal de Bonaval. A dona que eu ame tenho. E ele diz assim: a dama que eu ame tenho por senhor, mostrar-me a Deus se vos em prazer for, senão dá-me a morte. A dama que eu, por lume destes olhos meus, e porque choram sempre a mostrar-me a Deus, senão dá-me a morte. Essa que vos fizeste melhor parecer, de quantas sei a Deus fazer-me-á ver, senão dá-me a morte.
A Deus que me a fizeste mais amar, mostrar-me-á algo possa com ela falar, senão dá-me a morte. O que ele está dizendo aqui? Eu, Senhor, dá-me, ele está clamando a Deus, dá-me essa mulher, dá-me ela, senão me dá a morte. Senhor, eu preciso dela, me ajuda. Se eu não a tiver, eu prefiro a morte. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Ele se põe como vassalo e ele prefere a morte a não tê-la. Aí você fala assim, hoje também tem. Por exemplo, aquela música do Barão Vermelho, Por Você, né? Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Aqui ele põe, por você eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé o Rio a Salvador, eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Já pensou? Banho gelado no inverno faz bem, mas cuidado, hein? Por você eu deixaria de beber, por você eu ficaria rico no mês, eu dormiria de meias pra virar burguês, eu mudaria até o meu nome, olha só. Mudar o nome, gente, é mudar o caráter praticamente. Eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Ah, que beleza! Por você, conseguiria até ficar alegre, pintaria todo o céu de vermelho, tá? Eu teria mais herdeiros que um coelho. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo para o inferno, tomaria banho gelado no inverno. Olha só, por você, a música do Barão Vermelho. Ele se coloca também nessa condição de servo, de vassalo, de escravo. Por você eu faço qualquer coisa, por você eu quero qualquer coisa, por você eu desejo qualquer coisa, eu quero o seu amor, eu preciso dele. Olha que coisa bonita, né? Que coisa linda. Então essa é a canção do amor, cantiga de amor, onde o homem se declara, onde o homem fala que ele é tudo, que ele precisa da mulher, que ele se põe como escravo, se ajoelha aos pés, como diz o Roberto Carlos numa música, porque me arrasto os teus pés, porque me dou tanto assim. Olha só, isso é vassalagem, tá? A outra cantiga que a gente vai ver, tá? É a cantiga do amigo. A cantiga do amigo é diferente, tá? Por que é diferente? Porque o eu lírico é feminino. Olha, quem escrevia nessa época era homens. Só que aí ele é um homem que escreve, mas o eu lírico é feminino, tá? Então é uma mulher que fala, tá? O eu lírico é feminino, é uma mulher que fala. A poesia é feita para o namorado. O amigo namorado, ele é picareta, sem vergonha, mentiroso, traidor, mas é bonito. Mas é bonito, né? A poetisa, o eu lírico, sofre por alguém que a deixou. O ambiente é o campo, lugar de classe baixa. Olha a diferença. Quando o homem está fazendo a canção do amor, ele está fazendo para uma dama, para uma mulher perfeita, para uma mulher linda, maravilhosa. Aí é a corte. Ele se põe como vassalo, tá? É a corte. Na cantiga do amigo, o cara é picareta, sem vergonha, malandro, safado, tá? A mulher sofre, aí é o campo. Aí não é a corte, aí é a plebe, tá? Então o ambiente é o campo. Sempre escrita por homem, lembra isso? Não existia assim. As mulheres não escreviam, tá? Mulher não escrevia. Então era sempre o homem que escrevia. Aí eu vou ler a cantiga do amigo de Martin Kodax, que ele diz que é Ondas do Mar de Figo. Ele diz assim: Ondas do Mar de Figo, se viste meu amigo, e ai Deus me verá cedo. Ondas do mar levado, se viste meu amado, e ai Deus se verá cedo. Se viste meu amigo, e porque eu suspiro, e ai Deus se verá cedo. Se viste meu amado, porque ei gran coitado, e ai Deus se verá cedo, tá? Então olha, ela está clamando, mar, cadê meu namorado? Lembra que eles tinham muito as expedições, né, as navegações, então muitos homens iam e não voltavam mais.
Mas na cantiga do amigo, esse picareta foi, tá? Ele foi e ele não voltou porque ele não quis. Mas às vezes acontecia de ir e se perder a caravela, ficar por lá, ter as guerras, tá bom? Mas nesse ele ia. E aí uma música, Chico Buarque faz isso muito bem. Chico Buarque tem um CD dele que chama O Trovador, tá? Eu ia falar disso, mas isso mostra como eu sou velho pra caramba. Mas ele tem um CD dele que chama O Trovador. Aí eu peguei uma música que chama Olhos nos Olhos, tá? Ele diz: quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúmes, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Isso é uma mulher falando: olha, quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúmes, quase enlouqueci, olha ela, mas depois, como era de costume. Costume o quê? Costume o que ele fazia com ela. Ela diz assim: mas depois, como era de costume, obedeci. Aí ele diz assim: quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Ele diz: olhos nos olhos, quero ver o que você faz, ao sentir que sem você eu passo bem demais, e que venho até remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê, e tantas águas rolaram, quantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Olha o que ela diz, né? Quando quiser me rever, já vai me encontrar refeita. Aí vem falando: ó, eu tô bem, né? Outros homens me amaram, eu tô muito bem. Mas olha o que ele diz na segunda parte: quando talvez precisar de mim, cê sabe que a casa é sempre sua. Vem assim, olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Mas olha o que ela diz: quando precisar de mim, você sabe que a casa é quem? Sempre sua. Então o cara foi embora, falou com ela, ela falou: beleza, você está indo embora, beleza. Como eu já estou acostumada, eu aceito. Mas no final, ó, se você quiser, a casa é sempre sua. Tá? O cara é o picareta, sem vergonha, safado, mas ela sofre de amor por ele. Tá? Ela se angustia por ele. Tá bom? Essa é a canção de amigo. Tá? O eu lírico é feminino, mas é escrita por um homem que fala de uma mulher que o namorado foi embora, deixou, tá? Depois a gente tem a cantiga de escárnio. A cantiga de escárnio, gente, ela faz parte da cantiga, né? Da cantiga que, ó, me fugiu o nome. Deixa eu ver aqui na cópia. Da cantiga satírica, tá? As cantigas satíricas. A cantiga de escárnio, ela é marcada pela crítica indireta. Então o que acontece? Ele não fala o nome. Então tem cantiga direta, tem ironia, vocabulário de duplo sentido, quer ridicularizar alguém ou sua obra e usa trocadilhos. Não se sabe quem é, mas a pessoa que fez e a pessoa que está recebendo sabe de quem é essa música. Então, essa cantiga. Então, na cantiga de escárnio, eles estão fazendo uma crítica, uma ironia com alguém, ridicularizando uma pessoa ou uma sua obra, e a pessoa, quem ouviu e é ela que é atingida, ela sabe quem é, mas às vezes as outras não falam. Então tem a cantiga que é a Dona Feia, e ele diz assim: ai, Dona Feia, foste vos queixar, que vos nunca louvem me trobar, mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei toda a vida. E vedes como vos quero loar, Dona Feia, velha e sândia. Dona Feia, se bem me pardon, pois haver-de-á tão grande coração, que vos eu loe, em esta razão. Vos quero já loar toda a vida. E vedes qual será a loação, Dona Feia, velha e sândia. Dona Feia, nunca
vosei loei, em meu trobar, pero muito trobei, mas ora já um bom cantar farei, em que vos loarei toda a vida, e direi-vos como vos loarei, Dona Feia Velha e Sândia. Ele está dizendo assim, né, para a mulher, Dona Feia, olha, deu o nome dela de Dona Feia, já pensou que coisa? Que ela foi se queixar dele porque nunca viu ele fazer uma trova, né, uma trova, uma música, uma cantiga para ela. E ele fala assim, então tá bom, eu vou fazer uma cantiga que ninguém vai se esquecer mais de você, né? Dona Feia, Velha e Louca, né? Ele fala, ai, Dona Feia, se Deus me perdoe, tá? Pelo que eu vou fazer com tão grande coração. Mas você vai saber. Então ele faz uma crítica aqui, dizendo a ela, ó, eu vou falar. Você reclamou, então eu vou falar, vou reclamar, vou dizer e ninguém nunca mais vai esquecer de quem é você. Dona Feia. Então ele está chamando a mulher de feia, de velha e de louca, tá? Lembra o seguinte, nesse período aí, 40 anos já estava no bico do corvo, tá? Imagina eu, então, já tinha passado da idade de ir há muito tempo. Já estava no horário, tô no horário, ó, fazendo hora extra. E aí tem uma música do Engenheiros do Havaí que serve um pouco para isso, que é Herdeiros do Pampa Pobre. Eles fazem uma crítica, mas eles não têm aqui, não diz o nome. Ele diz assim, mas que pampa é essa que eu recebo agora, com a missão de cultivar raízes, se dessa pampa que me fala a história, não me deixaram nem sequer matizes. Olha aqui, ó, se deixaram a pampa para ele, pampa naquela região, é a região lá do Rio Grande do Sul, pega uma parte da Argentina, sabe, ali é os Pampas, lugar bonito, tá? Ele fala assim, ó, me deixaram aqui, eu não recebi nada, tá? Não me deixaram nada, e me deixaram a pampa para eu cuidar. Quem é que faz isso? Aí eles falam assim, passam as mãos da minha geração, heranças feitas de fortunas rotas, sabe? Fortunas estragadas, fortunas que não têm valor, gente que vive do nome, tá? Campos desertos que não geram pão, onde a ganância anda de rédeas soltas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou para trás, porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Então, olha a crítica, ele está fazendo uma crítica a pessoas, fortunas rotas, fortuna que não tem valor, gente que vive de nome, tá? Gente que vive com ganância, que não tem nada, campos desertos, campos que não valem nada. Ele está criticando a sociedade da região, a sociedade da época, né? Então, ele diz assim, herdei um campo onde o patrão é rei, tendo poderes sobre o pão e as águas, onde esquecido vive o peão sem leis, de pés descalço, cabestando mágoa, olha só. E ele diz, o que hoje herdo da minha grei chirua, é um desafio que a minha idade afronta, pois me deixaram com a guaiá. Guaiá que é um cinto, tá? Quem é gaúcho aí, guaiá que é um cinto aqui, estilo cinto, tá? Eu falo cinto, mas não é um cinto, é um negócio assim, que eles usam na cintura, para pagar uma pensão de compra, de contas. Então ele está fazendo uma crítica à sociedade, algumas pessoas que acham que vive de nome, tá? Que não tem mais dinheiro, que não fazem nada, que não ajuda nada. E ele critica essas pessoas, criticam esse meio, critica essa sociedade, mas eles não colocam o nome. Você não sabe quem é. Quem ouve sabe para quem é. Eles que escreveram, eles sabem para quem é. É direcionado. Mas a gente que não vive nem lá no sul, né? A gente ouve e não sabe para quem está falando. E a última cantiga é a cantiga de maldizer, tá? Que também faz parte da cantiga satírica. Ela é feita de forma direta, sem rodeios, é agressiva, emprega expressões cujo objetivo é falar mal da pessoa, cita o nome da pessoa, a linguagem é pensada, é trabalhada e às vezes tem palavrões. Olha que os palavrões da época, tá? Não é palavrão de hoje, mas também se fosse hoje eu fazia com palavrão. Então tem uma cantiga, tá? Que ele diz assim, achei Sanchas anes encavalada, e diz eu por ela cousa grisada, cá nunca vi dona pior talhada, e quige jurar que era mostea, e via cavalgar per uma aldeia, e quige jurar que era mosteia,
via cavalgar com um seu escudeiro, e não ia melhor um cavaleiro. Santiguei-me, disse, gran foi o palheiro, onde carregou tal gran mosteia. Via cavalgar por uma aldeia, e quem jurar que era mosteia. Via cavalgar indo pela rua, muito bem vestida em cima da mua. E disse a eu, ai velha fundudancua, que me assemelhas ora mosteia. Via cavalgar por uma aldeia, e quinge jurar que era mosteia. Então ele está criticando uma mulher, dizendo que a mulher que dizia que era cavaleira, mas não é cavaleira nada, ela não sabe cavalgar, ela é burra, ela não tem porte, tá? Então eles faziam isso com o nome das pessoas. Às vezes era alguém que contratava e falava assim, ó, faz uma poesia para ele, para aquela mulher, para aquele cara, faz aí uma trova que eu vou... que a gente vai cantar para essa pessoa. Então a intenção mesmo era ofender, tá? A intenção era dizer o nome de quem fez a coisa errada, era dizer o nome da pessoa para todo mundo saber, ó, essa pessoa fez coisa errada, tá? Essa pessoa é feia, essa pessoa não tem moral, essa pessoa, era essa a intenção dela, tá? E aí tem uma música de Clayton que ele diz que se chama Maria Fumaça. E aqui ele faz a crítica. Então nessa música ele faz a crítica ao sistema rodoviário lá do Rio Grande do Sul. Então ele fala, essa Maria Fumaça é devagar, quase parada. O seu maquinista bota fogo na fogueira, que a chachaleira tem que estar sexta-feira na estação de Pedro Osório, sim senhor. E ele diz, se esse trem não chega a tempo, vou perder meu casamento. Atraca, carvão nessa lareira. Esse fogão é que acelera essa banheira. O padre é louco e bota outro no lugar. E ele vai fazendo uma crítica, falando de como está o trem, a bagunça que é o trem. E no final ele fala assim, se por acaso eu não casar, alguém vai ter que indenizar. E é o presidente dessa tal RFFSA, RFFSA, tá? Que é Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, que aqui em São Paulo tinha, hoje a gente tem a FEPASA. Não, CPT. Olha como eu sou velho, hein? Como eu sou velho. CPTM. FEPASA faz tempo que não existe mais, tá? Então, hoje seria CPTM, tá? Então, uma crítica que ele faz sobre os problemas, ele cita aqui os problemas que tem, ele cita quem é que causa os problemas, que é o presidente da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, tá? E aí a gente viu o trovadorismo. A próxima a gente vai falar das prosas no trovadorismo. Abraço para todos vocês, até o próximo.